Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versos 6 e 7, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema pandemia, momento de colocar em prática a lei da semeadura. Ao olhar para essa carta, enxergo pessoas que eram generosas e cuidadosas no que se refere à assistência social. Esse é um ponto tão relevante e característico da igreja de Corinto que o apóstolo Paulo chega a mencionar na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 2, o seguinte: Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Olhando atentamente para esta carta, percebo nas palavras de Paulo uma realidade do passado e também do presente momento em que eu e você testemunhamos. Ou seja, a generosidade é comparada ao ato de plantar, pois os resultados são mensurados em menor ou maior efeito. Você já se deu conta de que o Senhor Jesus encontrava-se em um lugar deserto quando esta situação ocorre na íntegra? Se não, vejamos. O capítulo de número 14 do Evangelho de Mateus, dos versos 13 a 21, eles nos apresentam claramente essa situação. A palavra de Deus diz que Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e esses às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Penso que hoje, diante desse quadro de pandemia, nós temos a oportunidade de semear pouco ou muito, e obteremos os resultados de acordo com a semeadura. Imagine as pessoas que dependem da sua atenção, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus vizinhos, seu bairro, sua cidade. A multidão é evidentemente maior. Você tem nas mãos os 5 pães e 2 peixes. Você tem a liberdade de ser generoso ou avarento. A depressão de alguém depende do tempo que você dispensará em repartir em uma simples mensagem, um telefonema, uma visita. Alguém que está desempregado e com a família passando necessidade, depende da forma como você vai semear sobre a vida deles. Se você, na atualidade, terá o desejo de ser o jovem desconhecido da passagem de Mateus 14, estando cônscio de que você é o veículo para Jesus operar o milagre da multiplicação, e multiplicação essa do cuidado, do amor, da generosidade.
A melhor forma de compartilhar Jesus com alguém se inicia com as dicas dadas por Paulo. E essa dica, ela se encontra nessa segunda carta aos Coríntios, no verso de número 7 do capítulo de número 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Portanto, olhe para essa pandemia e reflita, como também mensure a quantidade de amor ao próximo que você tem semeado. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe poderosamente.